Vamos dar sequência à nossa abordagem às cartas pastorais do apóstolo Paulo. Que você esteja bem e em paz. Sem mais esperas, vamos ao verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu li o verso 1 do capítulo 2 da carta a Tito. Bom, como nós já vimos ao longo dessa abordagem, dessas pastorais, obviamente os livros bíblicos, as cartas, os livros, eles não eram no seu original separado em capítulos e versículos, tá? Então essa aqui é uma carta que Paulo escreve a Tito, que também é uma carta volante para as igrejas, e elas vêm numa sequência, ela originalmente não é separada em capítulos e versículos. Então, quando nós vemos aqui essa expressão, tu, porém, o apóstolo aqui está começando o capítulo 2, mas o apóstolo Paulo ele vem numa sequência de um pensamento. E essa expressão, tu, porém, indica claramente, né, que ele estava se referindo a algo e dá uma orientação, mas você, Timóteo, né, Tito, tu, porém, faça diferente. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre os falsos mestres e as falsas doutrinas. E assim ele termina o capítulo 1. Tá? Então ele fala dos insubordinados, com palavras frívolas e tal. Menciona ali os cretenses e tudo mais. E aí depois ele fala, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Bom, isso aqui é a melhor receita para que nós não nos entreguemos a fábulas ou à força da nossa própria imaginação, a indução do erro, né? Então ele fala, fala o que convém a essa doutrina, ou seja, fala somente o que está revelado nas Escrituras, fala somente sobre as Escrituras, que é a revelação de Deus. Fazendo isto, nós vamos eliminar grandemente a possibilidade das pessoas ficarem pregando o que imaginam. Então não é a pregação do Evangelho, o ensino da sã doutrina, ela não está sujeita à imaginação do homem, nem mesmo às opiniões, nem convicções das pessoas. Nós devemos ser totalmente fiéis ao que está escrito. Sola Escritura. Só as Escrituras, tá? Então essa é uma receita muito boa para eliminar em grande parte aquelas pessoas que pregam suas próprias imaginações, suas opiniões, né? E Paulo então ele fala para Tito, tu porém fala o que convém à sã doutrina, tá? Aí vem do verso 2 ao verso, só um detalhe. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, em contraste justamente com pessoas que fazem ensinos errados, falsos mestres, falsas doutrinas e as heresias. Então fala, tu, porém, fala somente o que convém à sã doutrina. Depois aqui do verso 2 ao verso 10, ele vai mencionar deveres de diversas pessoas, tá? Diversas classes de pessoas. Nós vamos ler e vamos comentar somente quando chegar no verso 11, tá bom? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Mestras do bem é ensinar o bem, ensinar a fazer as boas obras, né? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Hoje nós vemos aí uma espécie de competição, né? As orientações que, em alguns casos, claro, algumas mulheres mais velhas dá para as mais novas, é totalmente contrário a serem respeitosas aos seus maridos, né?
a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor, tá? Então veja que aqui existem orientações para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas, para que as mulheres mais velhas instruam as mulheres mais jovens e as recém-casadas, instrução para os homens jovens, dito aqui moços, tá? E também aos servos, aos trabalhadores. E aí sim vem o verso 11, que nós vamos ter que abordar com um pouco mais de calma, tá? O verso 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Bom, por que esse verso 11, nós temos que analisar com atenção? Porque este versículo é um versículo comumente tirado não só do seu contexto imediato, mas normalmente é muito comum nós vermos pessoas tirando esse versículo do contexto da própria carta, do próprio teor da carta, do próprio conteúdo da carta. Esse versículo ele é totalmente tirado do seu contexto imediato, tá? Sem ser levado em consideração as informações periféricas aqui. Ele é tirado desse contexto imediato e também tirado totalmente do contexto da carta, para defenderem a ideia que a salvação foi manifesta, né? Que Deus, que Cristo teria morrido por todas as pessoas do mundo, para salvar todas as pessoas do mundo, um universalismo, tá? Quando na verdade, não, veja bem, usar somente esse versículo para defender uma doutrina é um erro muito grande, porque além de não se defender, não se fazer doutrina de versículos isolados, esse versículo ele começa com porquanto, o versículo começa com porquanto e termina com uma vírgula. Quer dizer, o porquanto indica que já tem informações anteriores aqui. Alguma coisa foi dita para ele usar a expressão porquanto. E o versículo termina com uma vírgula que indica que ele continua, o pensamento continua. Não tem um ponto final aqui, tá? Então o pensamento vai continuar. Nós precisamos observar o que vem antes do porquanto e o que vem depois da vírgula. Então não podemos tirar simplesmente esse versículo do contexto para ensinar o universalismo, que Cristo veio para salvar todas as pessoas do mundo. Isso é um grande erro, tá bom? Então vamos analisar primeiro o porquanto, tá? O que está sendo dito aqui antes deste versículo? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, vírgula, e não ponto final, tá? Porquanto, o que vem antes? Primeiro, o contexto da carta. A carta ela é escrita para promover a fé, que não é de todos, mas dos eleitos. Então está aqui verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então o objetivo principal da carta, o teor da carta, é promover a fé que é dos eleitos, tá? Então obviamente não é a fé de todas as pessoas do mundo, existe uma separação aí, fé dos eleitos. Depois ele vai falar aí
de qualificações e deveres dos ministros chamados, aqueles que são vocacionados. Faz a diferenciação com os falsos mestres e as falsas doutrinas. Então nós estamos vendo aqui claramente uma separação, isso no capítulo 1. Estamos vendo aqui claramente uma separação de classes de pessoas, tá? Os ministros chamados, vocacionados, e os falsos mestres, aqueles que não são chamados. Então, para promover a fé dos eleitos, tá? Não todas as pessoas. Depois, no capítulo 2, ele vai falar, né? Tu, porém, fala o que convém essa doutrina, e tudo isso que nós já lemos aqui, do 2 ao 10, ou seja, ele se refere a diversas classes de pessoas, né? Homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres jovens, mulheres recém-casadas, homens jovens e servos, tá? E aí sim vem o verso 11 que fala porquanto. Então dando uma continuidade a tudo isso que já foi falado. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, vírgula. Todos os homens do mundo? Não. Todos os homens no sentido de todas as classes de pessoas, homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, recém-casadas, homens mais jovens, servos, e por aí vai. Então a todas as classes de pessoas. Por que nós podemos afirmar isso? Porque primeiro, pelo antecedente do porquanto, e confirmado após a vírgula, tá? Vamos ver qual é a continuação da vírgula. Vamos ler o verso 12 e o verso 13, mas vamos ler junto com o 11, 12 e 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, vírgula, não termina aqui, continua, tá? Educando-nos para que, renegadas a impiedade das paixões humanas ou mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, o que vem antes do porquanto é que a carta é para promover a fé dos eleitos. Uma separação entre os vocacionados, os ministros vocacionados, e os falsos ministros. Os ministros vocacionados que vão falar da sã doutrina e os falsos ministros que vão falar das falsas doutrinas e as heresias. Depois, um depoimento, umas orientações para diversas classes de pessoas, como nós já vimos aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, vírgula, educando-nos para, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então, não são todos os homens do mundo que são educados para renegarem a impiedade e as paixões mundanas. Só aqueles que que querem seguir as advertências, as orientações, os ensinos e os mandamentos bíblicos, tá? Quem que vai querer seguir os mandamentos bíblicos? Aquele que foi chamado, aquele que foi vocacionado, aquele que é eleito para ser um cristão, tá? Aquele que se importa com isso. Aquela pessoa que não se importa, mesmo que ela conheça a Bíblia, ela não vai fazer questão de ferir os mandamentos. Ela não está sendo educada no sentido de renegar a impiedade e as paixões mundanas, tá? Ela olha aquilo como um livro religioso apenas. Ela pode obter informação do que os cristãos creem, mas ela não tem interesse em seguir aquilo, em ser educada nessas coisas, tá? Então nós vemos aqui, educando-nos para, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Não são todas as pessoas do mundo que vivem neste mundo atual, no presente século, né? Sensata, justa e piedosamente. Lembrando que ser piedoso é servir a Deus, né? Não é propriamente fazer caridade com as pessoas, mas a piedade é servir a Cristo, tá? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus.
Então não são todas as pessoas do mundo que estão aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Senhor Cristo Jesus. Algumas pessoas nem creem, não creem nem em Deus. Outras pessoas dizem que isso aqui é uma mentira, que isso daqui um homem escreveu, surgiu da ideia de alguém e tal. Então, obviamente não são todas as pessoas, tá? Então o verso 11, ele não se refere a todas as pessoas do mundo, mas sim a todas as classes de pessoas. Em Deus não há acepção, vamos dizer, não há acepção de pessoas. Pessoas de qualquer classe social, pessoas de qualquer etnia, pessoas de qualquer nação, pessoas de qualquer sexo, pessoas de qualquer idade. Essas pessoas existem salvos em todas essas classes de pessoas. Adultos, crianças, jovens, idosos, servos, senhores e etc. Tá? Então o versículo 11, ele nunca deve, aliás, versículo nenhum deve ser isolado. Tá? Um versículo isolado, você ler um versículo isolado, ele pode te edificar espiritualmente, né? E ele pode te trazer uma luz para a sua vida, alguma coisa, dependendo do versículo. Sempre bom olhar os contextos. Mas ele pode te edificar espiritualmente. Mas nunca, em hipótese nenhuma, devemos defender doutrinas ou fazer doutrinas usando apenas um versículo isolado. Principalmente um versículo como esse, que começa com porquanto e termina com uma vírgula, que é óbvio que vai continuar o pensamento. Ele está dando continuidade a um pensamento que já vem sido falado no porquanto e após a vírgula, evidentemente, vai continuar. Então nós não podemos simplesmente tirar ele do contexto e defender uma doutrina, defender a doutrina do universalismo, por exemplo. Tá? O verso 14 deixa ainda muito mais claro isso, o qual, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, ou melhor, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha só como esse versículo ele deixa claro, ele está em harmonia com o verso 1 que fala que a carta é para promover a fé dos eleitos, para promover a fé que é dos eleitos, tá? Não de todos, dos eleitos, né? E que a graça se manifesta salvadora a todos os homens, educando-nos para renegadas as paixões mundanas, a impiedade que é a falta de serviço, agir de forma ímpia, agir sem servir a Cristo, sem servir a Deus, tá? Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aí vem o verso 14, o verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual acabou a luz, voltou. Eu vou manter esse vídeo assim, tá? Peço que os irmãos me perdoem, está chovendo bastante aqui e eu estou totalmente sem tempo de recomeçar tudo, tá? Creio que os irmãos e as irmãs que estão assistindo vão compreender. Já estamos no finalzinho, verso 14 e 15, vamos manter, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, porque eu acho que vão tirar novamente a força, porque está chovendo bastante, tá? Vamos ao verso 14, o verso 13, né? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, se existe um povo exclusivamente dele, obviamente existe um outro povo ou outros povos, porque um povo é exclusivo dele. Então, não é para todas as pessoas do mundo, obviamente, tá? Outra coisa, ele fala que isso aqui provém de Deus, o qual a si mesmo se deu por nós, Cristo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade
e purificar para si. Ou seja, foi Ele que nos remiu e Ele que nos purificou. Então não existe ação humana aqui, tá? Voltemos ao verso 1. Para promover a fé que é dos eleitos, tá bom? Eu estou pegando bastante ênfase nisso, porque é muito comum, você já deve ter visto aí alguém usando o verso 11 para dizer que a salvação é de todas as pessoas do mundo, né? Que é realmente um erro muito grande, você tirar uma frase de todo o seu contexto, do contexto imediato e do contexto todo da carta toda, né? O objetivo é promover a fé que é dos eleitos. Então vem aqui o verso 14, né? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora vejamos aqui o último capítulo, né? Aliás, perdão, o último versículo do capítulo 2. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Exorta, repreende com toda autoridade. João Crisóstomo disse sobre este versículo: severidade contra os pecados mais atrozes, tá? Severidade contra os pecados mais atrozes. Então, diz essas coisas, isso tudo que ele está sendo orientado pelo apóstolo Paulo, exorta, repreende também com toda autoridade, tá? Toda autoridade da palavra, que ele foi investido como ministro da palavra. É por isso que ele tem que falar o que convém à sã doutrina, né? Não se colocar na postura dos falsos mestres e dos falsos líderes, aqueles que ensinam falsas doutrinas e heresias. Então ele vai falar o que convém a sã doutrina, usando de toda a autoridade da palavra. O que ele está defendendo, o Tito, é um homem falho, como qualquer outro. Mas o que ele está defendendo, o que ele está ensinando, é a palavra infalível. A palavra que vai produzir salvação em alguns e condenação para outros. Porque Jesus diz lá em João, capítulo 12, verso 48, que quem não crer nas palavras dele, já tem quem o julgue, as próprias palavras que ele proferiu. Essas os julgará no último dia. Os julgarão no último dia. Tá? Então é João 12, 48, né? Então nós vemos que Paulo diz a Tito para repreender, exortar com toda severidade, com toda autoridade. E João Crisóstomo usa sobre esse versículo, ele fala que isso se refere à severidade contra os pecados atrozes. Então, quando um pastor estiver disciplinando alguém, quando o conselho da igreja, os presbíteros, o pastor tiver que disciplinar alguém, eles têm que fazer isso com amor. Mas existe muita autoridade neles, embora eles também sejam homens falhos, eles estão repreendendo e exortando com a autoridade da palavra de Deus que é revelada. Essa palavra não pode ser desprezada. E a pessoa que está no erro, ao ser repreendida ou corrigida em amor, se de fato essa pessoa está no erro, essa pessoa tem que reconhecer o erro, não por causa dos presbíteros ou dos pastores, mas sim por causa da palavra, que é uma palavra santa. Ela deve reconhecer que se ela está de fato no erro, ela deve reconhecer que aquele pastor e aquele conselho de presbíteros a está exortando, usando da autoridade da palavra, e ela deve se submeter à palavra. Ela deve reconhecer que ela está em pecado, que ela está no erro, deve se arrepender e abandonar a prática errada, né? Esse é o dever de todo cristão, todos nós. Se estivermos errados, em desacordo com a palavra, nós devemos abandonar o nosso erro e nos submetermos à palavra de Deus, tá? Então os pastores e presbíteros, por isso que eles devem ter aquelas qualificações que nós vimos aqui, eles são homens vocacionados pelo próprio Deus para exortar em amor, corrigir, pastorear, né? Para que a pessoa possa se manter no caminho e não se afastar, porque um errinho aqui
Outro errinho ali, onde é feito vistas grossas, vai fazer com que a pessoa se perca. Então o pastor e os presbíteros, eles estão preocupados mesmo com a saúde da fé dessa pessoa que está sendo exortada. Não é algo para condenar a pessoa, mas é algo para salvá-la, para mantê-la no caminho. Uma exortação, uma advertência, muitas vezes uma repreensão, mas sempre em amor para mantê-la no caminho. E depois diz aqui no final do versículo, ninguém te despreze. Essa frase, ninguém te despreze, ela não é propriamente dita a Tito. A carta, ela é volante. Lembra que nós vimos, no início, como também as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, tanto para as duas para Timóteo, como as cartas que escreveu para as igrejas. Essas cartas também eram volantes para serem lidas e usadas na igreja como fonte doutrinária. Então, essa frase, ninguém te despreze, porque de fato ela é dita mais para outras pessoas do que propriamente para Tito. Ou seja, ninguém despreze um pastor assim, que só fala o que convém a sã doutrina, e quando exorta e repreende com autoridade, é a autoridade da palavra, em amor, para manter aquela pessoa que possivelmente está no erro, manter no caminho. Então não precisa a pessoa se revoltar contra os presbíteros, contra os pastores que estão agindo assim. Então ninguém despreze um pastor, um presbítero que haja assim, neste amor, tentando corrigir as pessoas para que elas não se percam de vez. Porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então, um erro que não é tratado, um pecado que não é tratado, mas que ele é alimentado e continuado, ele pode levar a um abismo total, tá bom? Então, por isso que a própria palavra de Deus, nas pregações, nos sermões, ela vai nos corrigindo e vai nos apontando o erro, Isso acontece, eu creio que com todo cristão. Bom, aqui terminamos o capítulo 2. Se Deus nos permitir, na próxima quinta-feira, abordaremos o terceiro capítulo da carta a Tito, com o título de Pastorais 13, e então encerraremos as pastorais. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos novamente analisando juntos. Que Deus abençoe a sua vida.